que foi. Alô, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Erika Alcântara, diretamente da minha casa, e lá do escritório, Dr. Matheus Valério, advogado. Ele vai explicar um pouquinho para a gente a respeito da questão do empreendedor e do trabalhador, enfim, as leis que estão vigentes nesse momento para acolher as pessoas que estão aí em situação de pandemia. No dia 1º de abril, a gente viu aí que o governo federal lançou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, e inclusive com a disponibilidade aí de cobrir parte dos recursos ou parte das rendas dos trabalhadores para auxiliar a manutenção de diversos empregos. O governo federal estima que esse tipo de medida deve salvar em torno de 12 milhões de empregos em todo o país. Para tanto e para explicar para a gente como funciona isso, nós convidamos o Dr. Matheus Valério, que está lá no escritório dele e vai falar um pouquinho com a gente a respeito de como é que funciona. Doutor Matheus, por gentileza, vamos começar direto com a questão suspensão de contrato de trabalho. Como é que agora, na pandemia, está funcionando agora no Brasil? Boa tarde, Érica. Eu agradeço novamente a oportunidade, né, de mais uma vez estar aqui com vocês nesse momento conturbado, para poder, de alguma forma, contribuir com as pessoas aí que tá uma chuva de coisa, todo dia praticamente tem medida provisória nova, é muito difícil de acompanhar. E eu tenho aqui no meu dia a dia do escritório, com os colegas, a gente vê a luta dos advogados para se manter atualizados e poder prestar um bom serviço. No geral, falo isso pela classe toda, prestar um bom serviço para os clientes, tá? Vamos lá, esse assunto que você tratou, ele está disposto na medida provisória 936, tá? Que ela cria esse programa, né? O Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. E um dos mecanismos que ela prevê é exatamente a suspensão do contrato de trabalho, tá? Teve recentemente uma liminar que o ministro Ricardo Lewandowski do STF que deu uma mexida que a gente ainda não tem muita ideia até que ponto que isso vai mexer na prática, né? Mas vamos lá, o que fala a medida provisória? A gente tem que ter em mente que a medida provisória, ela separou os contratos de trabalho em 3 níveis. Isso aí norteado pelo valor do salário. Então, você tem o trabalhador que ganha até R$ 3.135, 3 salários mínimos, tá certo? O cara que ganha de 3.135 até 12.000 e alguns quebrados, que é 2 vezes o teto da Previdência, e o cara que ganha acima disso, tá certo? Por que tem essa diferença? O legislador, ele precisava, né, o executivo precisava, no caso, porque a medida provisória vem do executivo, ele precisava de um critério para ele estabelecer como que você vai negociar essas possibilidades, que é a suspensão, a redução da jornada, etc. Então, o que eles compreendem? Que, por exemplo, o trabalhador que ganha mais de R$ 12.000 e tem um curso superior, ele está em mais uma situação de maior igualdade com o empregador, no sentido de poder negociar com paridade de armas, né? Ele não é tão hipossuficiente quanto o funcionário que ganha um salário mínimo, que depende daquele trabalho para viver. Então, vamos lá. A suspensão do contrato de trabalho, ela tem prazo máximo de 60 dias, tá? Ela não pode ser prorrogada por mais de 60 dias e ela pode ser dividida em 2 prazos de 30 dias. Não pode haver suspensão do contrato de trabalho por prazo inferior a 30 dias, tá? O texto original da medida provisória, ele fala que isso, para quem ganha salário de até R$ 3.135, essa negociação ela é individual direto com o empregador. Então, empregador e empregado podem sentar e conversar e chegar, vamos fazer a suspensão do contrato? Vamos. O que acontece com o trabalhador durante a suspensão? Ele faz jus a todos os benefícios que ele tinha como empregado, como plano de saúde, vale alimentação, vale refeição, vale transporte não, porque não vai ter a locomoção casa-trabalho, né?
mas ele pode ter ele mantém esses benefícios. E ele vai receber um benefício do governo federal que é norteado de acordo com o cálculo do seguro-desemprego. Então, o que acontece? O trabalhador fica com um contrato suspenso, o empregador não vai pagar o salário, mas o governo vai pagar um valor, que é o benefício de manutenção do emprego e renda, vai pagar esse valor direto ao empregado pelo prazo de 60 dias, até 60 dias, tá? Então, é uma ferramenta. Nesse caso em particular, o funcionário, por exemplo, que ele ganha, vou começar a partir do que ganha 3.115, né, reais. 135. No caso desse profissional que ganha essa faixa de salário, né, com a suspensão, ele vai receber o benefício até os R$600, que é os R$600 que ele está dando, ou é o complemento da renda? Não, aí a gente está falando de dois benefícios diferentes. Esses R$600 é o que o pessoal apelidou de Corona Voucher. Ele é pago, quem tem direito, um dos critérios, um dos requisitos, não, tem outros requisitos, um deles é o cara não ter carteira assinada. Então, o Corona Voucher, aquele benefício de 600, que pode chegar até R$1.200, no caso da mãe, chefe de família, é para quem não tem emprego formal, quem não tem carteira registrada. A MP 936, ela prevê medidas para manutenção do emprego, então ela é destinada a quem tem carteira assinada. Tá? Então, são dois benefícios diferentes. O Corona Voucher, que o pessoal apelidou, acabou pegando o apelido, ele é um benefício de transferência de renda. Então, aquele microempreendedor individual, o autônomo, o barbeiro, a manicure, o cara que vende produtos no semáforo, é o cara que não tem como se manter, porque ele não tem um emprego formal, entendeu? Para eles é destinado. Esse benefício, essa situação que a gente está discutindo aqui da 936, ela é diferente. Ela é prevista para o empregado formal, o cara que tem carteira assinada, tá? E nesse caso que você está falando é o seguinte, quem recebe até 3.135, se ele concordar, porque é um acordo, viu? Deixar bem claro, não é uma imposição do empregador, é um acordo. As partes chegam a um acordo. E o trabalhador é encaminhado para receber esse benefício do governo, que tem a previsão de sair em torno de 20 dias depois de comunicado ao Ministério da Economia, já que a gente não tem mais Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho virou uma pasta da Economia. Então, comunicado ao Ministério da Economia vai liberar da mesma forma que se libera um seguro-desemprego, entendeu? Na verdade, eu acredito que, pelo que a gente acaba acompanhando aqui do trabalho dos contadores, aparentemente, esse valor vai ser depositado direto na conta salário do empregado, se houver, ou direto na conta dele na Caixa Econômica, com o número do PIS, etc., como se fosse um seguro-desemprego. Essa medida em particular, futuramente, quem tem que cobrir esse valor pago para o funcionário é o próprio empregador ou não? Não, é um benefício do governo federal. O governo federal vai pagar isso daí com um fundo próprio, né? Não tem reposição, o contrato fica suspenso, então o empregador não vai ter que repor diretamente. Lógico que, de alguma forma, o governo vai ter que reaver esse dinheiro, com aumento de impostos, criação de novos impostos. Não adianta a gente sonhar. De algum lugar vai sair todo esse dinheiro que está sendo injetado na economia agora, vai gerar um déficit gigante que depois vai ter que, de alguma forma, ser minorado ou combatido. Mas, por hora, não tem a previsão do empregador ressarcir diretamente esse valor ao governo. O governo federal vai pagar direto aos empregados. Entendi. E um dos requisitos principais, na verdade, é que seja um acordo entre o empregador e o trabalhador, é isso, né? Exatamente. Não pode ser uma imposição. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: se o empregador mandasse o trabalhador embora, ele geraria dois prejuízos, que é o prejuízo da pessoa desamparada sem emprego, que, né, ia acrescentar ia piorar os números da economia, seria uma pessoa que não teria uma renda, seria uma situação que geraria um prejuízo. E o outro prejuízo seria pagar o seguro-desemprego. O governo pagaria de qualquer forma. Então, pagando esse benefício, você
elimina um dos prejuízos, que é o desemprego. E esse número que você falou, de 12 milhões, é um número real, porque não é um exagero falar que as empresas que estão aí funcionando com portas fechadas, sem atendimento, mas não tem jeito, ninguém vai conseguir se manter. A gente, economia básica, né? Aquela lição de economia, de finanças domésticas, o ideal é você ter dinheiro para se manter por 2 meses em caixa, um caixa de emergência. Agora, você imagina uma empresa com 100 empregados, ela não tem que ter caixa para um, ela tem que ter caixa para 100. E no Brasil, onde a gente tem 85%, 90% da economia com pequenos e microempreendedores, não é a realidade do empresário brasileiro ter um caixa para ficar 90 dias, 60 dias com a produção praticamente parada e pagando salário, pagando encargos, né? Porque não é só o salário. A gente tem que considerar o seguinte, o cara que ganha 3, ele custa 6 para o empregador. Porque tem os encargos, os tributos, tudo isso daí sai do bolso do empregador. Então, é um custo escorchante que não dá para manter. Não dá para manter. Se a gente considerar as características da economia brasileira, que é mantida basicamente por pequeno e médio empreendedor, essa medida salva emprego, sim. Não é a melhor do mundo, ela tem defeitos, sim. Só que até o momento é a melhor saída que foi apresentada, né? Não tem até o momento nada, né? Até a oposição que critica, às vezes com razão, o atual governo, não apresentou nenhuma medida que fosse melhor do que essa. Então, e uma das possibilidades é a suspensão, fora a redução da jornada e salário também. Eu queria perguntar sobre isso, mas antes de chegar nisso, eu queria saber o seguinte: existe um número limite mínimo e máximo de funcionários para o empregador adotar isso em acordo com os seus trabalhadores? Não. O empregador... Desde 10 mil funcionários até a empresa que tem 5. Exatamente. O que mudou, né? No começo eu falei na liminar que o ministro Lewandowski deu numa ação direta de inconstitucionalidade da Rede de Sustentabilidade, que determinou que esses acordos devem ser submetidos ao Sindicato dos Trabalhadores para que ou eles concordem, ou eles se oponham, ou chamem uma negociação coletiva. Tá? Mas, doutor Matheus, nem todos os empreendimentos você tem um sindicato específico para isso, né? Tem. Pela Organização Sindical Brasileira, toda atividade tem um sindicato que às vezes abrange muitas áreas, né? Por exemplo, você vai ter o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte de Cargas. Ele não pega um município só, ele pega uma região, mas tem sim um sindicato. Pra você ter uma ideia, a gente tem o Sindicato dos Trabalhadores em sindicatos. Então, tem sindicato de tudo, E é verdade. Sindicato do sindicato. Exatamente. Então, foi uma forma que o ministro entendeu, com base nesse pedido do Partido Rede Sustentabilidade, de impor a necessidade de o sindicato participar. Os sindicatos estão enfraquecidos devido à reforma trabalhista, eles não têm mais a contribuição que era obrigatória, e enfim. Só que a gente tem que considerar que o trabalhador hoje em dia ele é muito bem informado, né, em geral. Ele pode não ter uma informação primorosa, aprofundada, técnica sobre o assunto, mas você não tem hoje em dia a figura do trabalhador hipossuficiente que você tinha na década de 1940, que é de quando é a CLT. Na realidade, essa liminar, na teoria, é muito bonita, é muito legal, só que na prática ela está gerando uma enorme insegurança. Alguns empregadores estão optando pela demissão para garantir aos empregados que recebam pelo menos seguro-desemprego e fundo de garantia. Porque eles têm medo de optar por alguma dessas opções e lá na frente ter um problema trabalhista, né? Lógico, é um pensamento às vezes um pouco exagerado, uma assessoria jurídica de qualidade, uma orientação é suficiente para você conseguir driblar esses riscos, mas é uma situação que a gente não pode negar. Essa liminar gerou muita insegurança. A gente não tem certeza de como vai ser na prática a aplicabilidade dessas medidas, né, da MP 936. Eu mesmo aqui no escritório, a gente fez de alguns clientes suspensão,
acordo de redução que os próprios trabalhadores concordaram. Porque eu falo pela minha experiência e pela experiência de alguns colegas próximos, o empresariado em geral, principalmente o pequeno e médio empreendedor, está fazendo um esforço muito grande para manter empregos, tá? Uhum. E esse esforço está sendo reconhecido pelos trabalhadores em geral. Eles estão vendo que o empregador está suando, está dando o máximo que puder para tentar manter o emprego. E eles viram nessas soluções apresentadas uma boa saída. Só que agora a gente tem essa insegurança de ter que envolver o sindicato, né? É uma situação que a gente não sabe ainda, é uma incerteza, mas que visando o benefício social, que é você manter o emprego, você manter a renda das pessoas, vale a pena o risco, desde que com a devida orientação. Então, o empresário aí procura o seu advogado, pede orientação, pede ajuda, faz tudo certinho porque é uma boa saída. No momento é uma boa saída. A gente está num momento muito grave e não é ruim, não é uma saída ruim. Mas nesse caso, o ideal é fazer sempre com uma orientação contábil e jurídica para também não ter Sim. erro, né? Sim, porque principalmente ambos são necessários. O jurídico para você eliminar ao máximo os riscos, né? Fazer tudo dentro das formas adequadas, com os meios adequados, e o contador, porque isso daqui tem que ser tudo comunicado pelo sistema da Superintendência do Trabalho. Você tem lá, acho que é empregador web, se eu não me engano o nome do sistema, é tudo comunicado por lá. E o empregador querer abraçar toda essa situação de negociar, formalizar e comunicar pelos meios digitais existentes é muita coisa. Tem que ter, sim, um advogado, um contador aí de confiança para ajudar. É trabalhoso. Em relação à redução da jornada de trabalho, porque assim, muita gente acabou adotando e pode ser até que vire um efetivo o home office, né? Que elimina uma série de questões, como por exemplo até o vale transporte. Uhum. Mas a redução da jornada de trabalho, como é que ela vai funcionar? A redução da jornada de trabalho, ela é prevista na mesma medida provisória, ela tem três escalas: 25%, desculpa, 50% e 70%, tá? A redução da jornada é compatível com a redução do salário, né? Então, se reduziu 25% da jornada, vai reduzir 25% do salário. Se reduzir 50%, vai reduzir 50% da jornada e do salário. E 70% idem. E nessa situação, a redução proporcional da jornada, ela tem um prazo diferente, ela pode ser feita por até 90 dias, tá certo? Ela, pelo menos na MP, não tem prazo mínimo, tá? E o que acontece? O trabalhador ele vai receber também o benefício que a gente falou, no caso da suspensão, proporcional à redução. Então, se ele teve uma redução de 25%, ele vai receber um benefício de 25%. Se ele teve uma redução de jornada de salário de 50%, ele vai receber um benefício equivalente a 50%, e assim vai. E aí, de novo, aquela questão do trabalhador de acordo com a faixa salarial. Quem ganha até R$ 3.135 pode negociar isso direto com o empregador. Quem ganha de R$ 3.000 a R$ 12.202,12 precisa de negociação coletiva, exceção da redução de 25%, que pode ser feita diretamente entre empregador e empregado. O cara que ganha mais de R$ 12.202, negociação livre com o empregador sem nenhum problema. Entendi. E o Corona Voucher, nesse caso, que funciona mais é para quem não tem a carteira de trabalho, né? Quais são os requisitos aí básicos para solicitar o Corona Voucher? Corona Voucher é aquele benefício dos R$ 600, né? Que começou agora a ser pago, acho que essa semana, né? É um aplicativo que o governo disponibilizou, que já teve aí mais de 20 milhões de downloads. Estima-se que em breve seja o aplicativo mais baixado do mundo, inclusive, né? Você tem que ser maior de 18 anos, não pode ter emprego formal, não pode receber nenhum benefício assistencial, ou seja, não pode receber aquele benefício de prestação continuada, que o pessoal chama de LOAS, né? Que é destinado ao idoso ou à pessoa portadora de necessidades especiais que não tenha nenhum, que seja de baixa renda, né? Não pode estar recebendo seguro-desemprego
e não pode estar em nenhum programa de transferência de renda, exceto o Bolsa Família. Então, quem recebe o Bolsa Família consegue receber também o Corona Voucher, que é de R$ 600. E tem um critério também de renda familiar. A renda familiar não pode ser superior a R$ 522 por pessoa na casa. Como que você calcula isso? Você tem vamos imaginar uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, tá certo? Vamos dizer que o pai não trabalha, o pai é autônomo, o pai tem um MEI, ele é barbeiro, né? Que é uma situação mais fácil de visualizar. Tem que pegar a renda daquela casa. Vamos supor que a mãe tem uma renda de um salário mínimo. Ela trabalha, ela tem um emprego formal, ela ganha um salário mínimo, 1.000 e poucos reais. Você vai pegar essa renda e dividir pela quantidade de pessoas que tem na casa. Você vai ter a renda per capita ou a renda por pessoa. Nesse exemplo que eu estou dando, o pai é um autônomo, a mãe tem uma renda de um salário, os 2 filhos são menores. A renda familiar é de R$ 250 por pessoa. Então, em tese, esse pai tem direito ao Corona Voucher, tá? E aí a gente tem uma situação diferente. E nesse caso, nesse exemplo em particular, o benefício ele vem só para uma pessoa na casa. Só para uma. Não pode ter mais de uma pessoa na mesma residência recebendo. Entendi. Tá? E aí você tem também a situação que tem mais um requisito aí que é alternativo. Então, esses requisitos que eu falei antes são todos cumulativos, você tem que preencher todos. Você tem que ser maior de idade, você tem que ter a renda per capita inferior a meio salário mínimo, você não pode estar registrado, etc. Aí tem a outra série de requisitos que é alternativo. Você precisa preencher um deles, pelo menos. Ou ser microempreendedor individual, ou ser contribuinte individual ou facultativo da Previdência, que é aquele pessoal que recolhe o carnê, aquele carnezinho do INSS que você compra na papelaria. Ter o cadastro, ser trabalhador informal registrado no CadÚnico, que é o cadastro único, que é feito nas Secretarias de Assistência Sociais dos municípios, tá? E ter cumprido o requisito da renda média até 20 de março de 2020. O que é o requisito da renda média? Você não pode estourar aquele meio salário mínimo por pessoa dentro do núcleo familiar, dentro da casa. Entendi. Tem alguma dica para o trabalhador em particular nesse momento, doutor Matheus? Porque, assim, a insegurança é muito grande, né? A gente recebe, às vezes, questionamento de muita gente falando, olha, principalmente a gente recebeu bastante reclamação de quem é motorista de aplicativo, né? Assim, Sim. Como vai fazer para sobreviver se ele não está mais circulando na cidade, né, com o cliente? O motorista de aplicativo, o pessoal que trabalha com Uber, 99 táxis, eles, em tese, cumpridos os requisitos, eles teriam direito ao Corona Voucher, tá? É uma possibilidade, é um socorro, lógico, não é um valor, nossa, que dá para viver muito bem, mas é alguma coisa, já é uma ajuda, né? Mas é uma possibilidade, inclusive, Érica, eu vou deixar aqui disponível para vocês do Jornal Ouvidor, se vocês quiserem disponibilizar no site de vocês uma cartilha com os requisitos para acessar esse benefício do Corona Voucher, esse benefício de emergência, que é bem explicativa, ela é bem legal, ela está bem simples, é da Câmara dos Deputados. É um material bem legal para as pessoas, acho que vai ajudar bastante quem tiver com dúvida. E assim, o que eu posso recomendar é para quem estiver passando por essa fase, por essa necessidade, esse exemplo que você deu dos motoristas de aplicativo, baixa o aplicativo e faz lá a inscrição, verifica, pode ser que você tenha direito, se você cumprir os requisitos, se cadastre e tenta receber esse benefício. É uma possibilidade, é uma ajuda para pelo menos não passar tão apertada essa fase aí da quarentena, tá? É isso aí, doutor Matheus. Gratidão pela sua participação. Eu sei que sexta-feira é corrido para todo mundo, embora seja feriado para muita gente. A gente que está aqui conversando agora não paramos, né? O trabalho continua e eu agradeço o seu tempo de disposição. Eu que agradeço. Eu vou deixar aqui o material para você, se quiser disponibilizar para os leitores. E, gente, vamos pensar positivo, vamos cumprir aí a quarentena. É difícil, é duro, mas está sendo demonstrado aí por A mais B que é a melhor saída tanto para preservar vidas como para preservar a economia. Recuperar a economia sem mão de obra para trabalhar não tem como.
A gente depende da economia para sobreviver, mas a gente também depende de vidas para tocar a economia. Então, não, vamos cumprir, vamos juntos aí, o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição no que for preciso, viu? Eu agradeço novamente a oportunidade. Um abraço.